E aí, você tá bem? Eu não sei você, mas esse desenho me lembrou muito da época em que eu voltava da escola e ficava assistindo desenho de tarde. E na minha época, que não faz muito tempo assim, né? Falei parecendo que eu sou velho, mas eu mal tenho 23 anos, enfim. Eu assistia apenas um show, Hora de Aventura. Não eram muitos desenhos que eu gostava, mas esse desenho novo me lembrou muito da época em que eu ficava assistindo o desenho lá no sofá da sala. Sabe, era sensacional. Eu acho que esse desenho novo cresceu de uma forma tão rápida porque a roteirista que construiu todo esse arco conseguiu despertar no pessoal mais novo a mesma sensação que a gente que é mais velho sentia quando via os melhores desenhos na nossa geração. A roteirista conseguiu fazer com que todos os espectadores, tanto os mais novos quanto os mais velhos, tivessem a mesma sensação de que esse, igualmente os desenhos da geração passada, conquistasse o seu espaço de ser facilmente classificado como um dos melhores desenhos dessa época. Eu sou o ZM7 e olha, The Amazing Digital Circus. Esse é o nome da animação que atualmente não para de aparecer na sua timeline, mas por que esse novo desenho tá nesse hype tão absurdo? No momento em que eu tô editando esse vídeo, essa animação tá com mais de 50 milhões de views no episódio piloto e isso é coisa pra caramba. É equivalente a um hit nacional de uma música quando ela estoura e estamos apenas falando do primeiro episódio do Digital Circus. Pra tu ter noção, no dia do lançamento desse desenho, ele já tinha batido a marca de 1 milhão de views em apenas 3 horas. E nisso a Glitch, que é o estúdio de animação do desenho, tava comemorando na comunidade deles esse feito de 1 milhão e na moral, nesse exato momento eles devem estar estourando champanhe e dando mortal pra trás, vendo que o episódio já bateu 50 milhões de views. O fato importante é que o The Amazing Digital Circus chamou tanta atenção porque ele é uma coisa inovadora e é uma coisa totalmente diferente do habitual. O enredo do Digital Circus segue uma garota que, após colocar um óculos de realidade virtual, acabou ficando presa em um mundo digital com outros 5 humanos, e com base nisso, talvez, só talvez, se você faz parte da comunidade dos animes, com certeza isso deve ter te lembrado de um certo anime que você já viu por aí. A ideia que a criadora do Digital Circus pegou para a trama do desenho é parecida com a desse anime, mas não é uma cópia, porque as coisas que acontecem e vão acontecer são diferentes. Esse gênero em que o protagonista é teletransportado para outro mundo se chama Isekai. Esse gênero ficou muito famoso ultimamente e tem tido muitos animes desse tipo, como Mushoku Tensei ou o anime do Slime, por exemplo. Consegue perceber que essas obras, mesmo sendo parte do mesmo gênero, conseguem ser tramas completamente diferentes? Pois bem, um dos fatores do Digital Circus ser tão interessante é que ele trouxe esse gênero dos animes para um desenho e isso foi muito inovador. Mas não é só isso que faz essa animação ser tão boa. No episódio piloto aconteceram muitas coisas muito rápido e no final tudo terminou muito em aberto. Esse episódio gerou muita curiosidade em saber como essa história vai se desenvolver e o mistério é uma coisa que deixa os espectadores maluquinhos. Um exemplo disso é o Five Nights at Freddy's, ou para os mais próximos, 5 Noitadas com Frederico. Mesmo o Five Nights sendo lançado em 2014, praticamente uma década atrás, os fãs do jogo continuam criando teorias dele até hoje. Daí isso faz com que vire uma bola de neve, porque as teorias se tornam vídeos no YouTube e os fãs ficam curiosos sobre a teoria que o criador de conteúdo ali trouxe e vão lá assistir. A curiosidade em querer saber o que vai acontecer sempre ganha as pessoas. O universo em que se passa esse desenho é tão estranho que chega a ser diferenciado e foi isso que me fez lembrar dos desenhos que eu via quando eu era mais novo. Tome como exemplo Hora de Aventura, que lá é uma história que se passa em um mundo mágico onde tem vários reinos e no passado era uma cidade normal onde tinham carros e tal. O fator X da questão é que a animação do Digital Circus é uma coisa muito única, os personagens e o mundo deles são uma coisa que tu nunca viu em nenhum outro lugar, o enredo é muito curioso e o gênero Isekai que veio dos animes foi uma coisa muito interessante, daí eu acho que a junção de todas essas coisas foi o que deixou as pessoas tão fascinadas com esse desenho. Você também percebe que os desenhos de sucesso sempre são únicos assim, eles nunca são genéricos. Falando agora sobre uma coisa mais séria. Tá rolando uma polêmica sobre a criadora do Digital Circus, cujo nome de trabalho dela é Guzi Works, e o que tá rolando é que as pessoas estão comentando que ela vai estragar o desenho de propósito se ficar muita gente hateando o Digital Circus, que no caso é a obra dela. Como muita gente ficou falando sobre esse assunto, eu fiquei curioso pra saber que bagulho é esse que essa mulher tá fazendo, qual que é o caô dessa vez. O comentário que ela fez foi lá no Twitter, daí eu fui lá e fiquei rolando pra baixo até que eu achei o tweet que ela fez.
inglês. Eu traduzi a página para você conseguir ler o que ela disse, mas quando o texto foi traduzido para o português, algumas coisas ficaram difíceis de entender, então eu vou explicar depois. Esse post que ela fez foi no dia 7 de junho desse ano, uns 4 meses atrás, antes do lançamento do desenho. Ela escreveu o seguinte: quando esse show de circo for lançado, terei que pedir a todos vocês que assinem um termo de responsabilidade afirmando que serão um bom fã e não um terrivelmente cruel e irritante. Caso contrário, terei que tornar o show ruim de propósito. Vamos lá, pelo jeito que ela escreveu, tem uma margem muito grande de ser apenas uma brincadeira, porque no texto ela não tá com convicção de que vai estragar a história. Ela diz que vai pedir para assinarem um termo de bons fãs. Quando ela escreveu isso, pra mim já tava na cara que ela tava brincando. Teve até alguns seguidores dela que criaram pra zoar um termo de responsabilidade e ficaram assinando. Nesse termo tava escrito: eu farei questão de ser um bom fã e de não fazer nada idiota, como fazer fanarts ruins, coisas ruins e não ficar reclamando pro resto da minha vida. Mas como a Gozeworks não especificou se o tweet que ela fez foi uma brincadeira ou não, muitas pessoas acharam que era verdade e ficaram com medo da história acabar sendo estragada. Então a galera ficou desesperada, os fãs começaram a pedir pra todo mundo se comportar ou a história seria arruinada, e o assunto ficou tão grande a ponto de chegar aqui no Brasil e já ter gente fazendo vídeo sobre. Com isso, a própria criadora se posicionou sobre aquele post que ela tinha feito antes. No dia 1º de agosto, 2 meses depois do post sobre estragar o desenho e ainda antes do lançamento do desenho, ela escreveu isso: eu já disse isso antes e direi novamente, a história está gravada em uma pedra e nada mudará. Gravada em uma pedra é uma frase do inglês que lá isso fica escrito set in stone, que significa ser muito difícil ou impossível de mudar. Então o que ela tá querendo dizer nesse texto é que a história não vai ser mudada, então você que é fã da obra pode dormir em paz que ela não vai estragar a história não. Mas ainda assim não foi todo mundo que viu esse novo post, mesmo depois do lançamento do desenho que foi nesse mês, dia 13 de outubro, ainda teve gente que continuou perguntando sobre essa coisa dela estragar a obra. Aí ela se posicionou novamente sobre isso no dia 25 de outubro e falou isso aqui: a propósito, isso ainda é verdade, eu dizer que vou fazer mal de propósito é uma piada, a menos que acabe sendo ruim em geral, então retiro esse tweet, foi intencional por causa do fandom e não das minhas habilidades de escrita, cala a boca. Na primeira parte desse tweet, onde a criadora escreve a propósito, isso ainda é verdade, ela tá se referindo ao post que ela disse sobre a história estar gravada em uma pedra, ela só tá reafirmando que a história não vai ser mudada. E o resto já dá pra entender, né? Foi tudo uma piada. O que acontece é que ela só disse aquilo no primeiro post como uma piada com fundo de verdade, porque é muito comum fãs de um desenho ou anime ficarem enchendo o saco dos criadores para lançarem um episódio novo ou outras coisas assim. Tudo que ela queria era que os fãs não enchessem o saco, só isso. Então relaxa, a história não vai ser arruinada, pode ficar tranquilo. No começo, quando eu vi ela falando sobre sacanear a história, eu já sabia que ela não ia fazer isso porque isso sujaria muito a imagem dela, daí seria muito difícil ela conseguir fazer um outro desenho novamente. Sabe, eu me peguei refletindo sobre umas coisas com esse caso que tu acaba percebendo que quando você é um criador de uma obra, dependendo do que você disser sobre o seu trabalho, algumas pessoas vão acreditar. Tanto é que a Gozeworks tá com medo de interagir com qualquer arte do Digital Circus, achando que as pessoas vão acreditar que é canônico só porque ela deu um like, afinal, toda essa polêmica só aconteceu por causa de um mal entendido. Aqui no meu canalzinho eu dou a minha opinião sobre as coisas que eu vejo por aí, e se você gostou do meu vídeo, o meu canal tá aí pra tu se inscrever. Eu comento sobre diversas coisas que aparecem, principalmente das novidades que surgem no YouTube afora, e já adianto que eu nunca vou ser o primeiro a trazer um vídeo sobre um assunto. Até porque o foco do meu canal aqui é comentar, e pra comentar eu preciso analisar. Nada que eu posto aqui no meu canal eu posto por postar. Eu quero dar o meu melhor pra entregar a melhor experiência possível pra você que gosta dos meus vídeos, e o meu estilo de edição dá bastante trabalho pra fazer, né? Então pelo menos uma vez por semana eu garanto que eu vou estar sempre aqui. Te agradeço de verdade por ter me ouvido até aqui, e se você não me conhece, muito prazer. Eu sou o ZM7 e eu vou indo nessa. Falou e se cuida.